noite, queridos. Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, às 18 horas e alguns minutinhos hoje. Estamos aqui para continuar o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Eu sou o pastor José Carlos, pastor da primeira igreja evangélica e congregacional de Niterói. E você é nosso convidado a estudar conosco no nosso canal do Facebook, na nossa igreja. Você vai encontrar os estudos anteriores. Diariamente temos feito esse estudo, desde segunda-feira passada, começando cada dia um capítulo. Temos estudado cartas paulinas. Fizemos Gálatas e domingo começamos Efésios. Hoje o capítulo 3 de Efésios, mas você pode estar revendo os demais estudos, pode estar olhando as outras, e ali você pode tomar para si, estudar junto, ok? Nós vamos estar orando nesse momento e depois estaremos então compartilhando esse estudo do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar então. Senhor, graças te damos, podemos estar na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, abençoa-nos nesse momento que estaremos lendo a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa nos dar a tua instrução e assim nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Te louvamos por isso, te agradecemos pelo teu grande amor, ó Deus, para conosco. Senhor, abençoa a todos os nossos irmãos, aos nossos ouvintes, todos aqueles que estarão conosco. Ó Pai, que a tua palavra traga edificação a cada um e que juntos possamos, ó Deus, continuar na nossa caminhada diante de ti para louvor e glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, Senhor, fica conosco. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, capítulo 3 de carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, ele tem duas divisões. A primeira etapa, Paulo vai nos falar a respeito da vocação dos gentios, do seu apostolado, e depois vai nos falar uma oração de Paulo pelos Efésios. Então vamos ler e fazer como temos feito, lendo e comentando cada versículo, cada texto. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então, lembramos aqui que Paulo escreve essa carta na prisão, falamos isso lá no panorama geral do capítulo, do livro da carta de Paulo aos Efésios. E Paulo escreve a carta de Efésios, Colossenses, Filemon, e Filipenses, se não me engano. Ele escreve na prisão. Ele está já em Roma, no ano 60 a 61 depois de Cristo. E então Paulo ele vai tratar disso. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Estou em cadeias. Verso 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Que revelação é essa? Nós podemos lembrar ou retornar aqui que Paulo fala a respeito dessa revelação que ele teve lá em Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo fala a respeito disso, dessa revelação que ele teve da parte do Senhor. Essa revelação. Ele diz assim, olha, Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele diz, olha, porque eu não recebi o evangelho, nem aprendi de homem algum,
mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele recebe o Evangelho de Deus mediante a revelação de Cristo. Ou seja, desde o primeiro momento, quando Paulo, lá em Tarso, ele recebe a Jesus Cristo, quando Jesus apresenta-se a ele, e depois Paulo diz que o próprio Cristo vai revelar a ele as verdades, vai revelar a ele a respeito do Evangelho. Então ele diz isso, versículo 3. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, Paulo vai nos falar a respeito da obra redentora, que em outros tempos não foi dada a conhecer, mas que agora, conforme diz o versículo 10, capítulo 1, na plenitude dos tempos, Deus deu a conhecer qual é o mistério da sua glória. E qual é o mistério da glória de Deus? É Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo é a revelação do mistério de Deus, é a graça do Senhor manifesta a nós, homens, a nossa geração. A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros. Preste atenção nisso, olha. São co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então Paulo vai falar, olha, os gentios e os judeus são um só, compõem um corpo só agora. Agora não existe mais judeus ou gentios, agora só existe igreja. E quem é igreja? Igreja são todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então todo aquele que compõe a igreja de Cristo Jesus, e como eu passo a pertencer à igreja de Cristo? No momento em que eu creio, no dia em que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu lembro a você, versículo 13, capítulo 1 de Efésios, que eu pedi para você marcar. O que diz lá? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Então, no dia em que isso aconteceu, ou seja, no dia da sua conversão, no dia em que você abriu o seu coração, seus olhos do coração foram iluminados, você abriu o seu coração e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse dia, você se tornou co-herdeiro com Cristo das mansões celestiais. Nesse dia você passou a pertencer à igreja invisível, a igreja mística ou a igreja universal, de Cristo Jesus. Ou seja, é a igreja que não tem barreiras denominacionais, não tem barreiras éticas, não tem nenhuma barreira. É a igreja de Cristo, uma só igreja, um só corpo, um só membro. Então nós passamos a pertencer. E Paulo diz isso no versículo 6, capítulo 3. Ele diz, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então agora, quer judeus, quer gregos, quer gentios, quer qualquer outro povo, todos nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo. Verso 7. Estamos no capítulo 3. Versículo 7 diz, do qual fui constituído, Paulo foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então Paulo colocou, eu fui chamado para ser apóstolo, para ser ministro do Senhor. E o que é ministro? Ministro é aquele que serve. Apóstolo é aquele que é enviado. Então Paulo foi chamado por Deus, em Cristo Jesus, para ser apóstolo aos gentios, para pregar o evangelho aos gentios. A mim, verso 8,
um menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo vai dizer, eu fui chamado para ser ministro do Senhor, para ser mensageiro das boas novas de salvação aos gentios, aos povos, não judeus, aos povos, para revelar a eles as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Este é o Evangelho. Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o que Paulo vai dizer? Que o Evangelho, ele veio trazer luz àquilo que era sombra. Deixa eu explicar isso. O Antigo Testamento, os ritos judaicos, a lei, tudo isso foi dado por Deus para mostrar, como se fosse uma parábola, para mostrar aquilo que haveria de ser, para mostrar aquilo que haveria de ser o real. Então, quando Deus institui o sacrifício, eu não vou trabalhar ali em Moisés, na Páscoa, mas desde Isaac, ou se a gente pode ir um pouco mais além, desde Abel, quando Abel sacrifica o Senhor, e o seu sacrifício é aceito por Deus, ali já há uma representação do sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós temos Isaac, agora Abraão, Isaac seu filho, e Deus fala para Isaac, Abraão, leva teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, leva ao monte Moriá e sacrifica-o para mim. E ali Abraão faz, prepara. E quando Deus vê que de fato ele iria sacrificar Isaac, Deus diz, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama. Então ali Deus estava já providenciando o cordeiro para nós. Quando Isaac perguntou, pai, aqui está o fogo, aqui está o machado para matar, né, e cortar ali o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, Deus proveu para nós, para a humanidade, o cordeiro, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, ao prover o cordeiro de Deus para nós, então, o que Paulo diz? Esse mistério que estava oculto, das insondáveis riquezas de Deus, esse mistério foi revelado em Cristo. Ou seja, o Evangelho nos trouxe a revelação de tudo aquilo que ainda era sombra, de tudo aquilo que ainda era uma ilustração para nós, uma parábola. Então agora nós fomos abençoados, porque aquilo que outros quiseram conhecer não puderam, mas nós conhecemos. Verso 9, mais uma vez. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. Para que, pela igreja, então olha a igreja como esse instrumento de Deus, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja, irmãos, é a revelação de Deus. A igreja é um instrumento de Deus para fazer conhecida diante de todos os povos a multiforme sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Então, alguns que acham que nós não precisamos da igreja, alguns céticos, desigrejados, que criticam a igreja, que não querem fazer parte da igreja. O escritor aos Hebreus diz isso,
Olha, não vos deixais de congregar, como é costume de alguns, achar que você sozinho pode ir para o céu. Não, porque quando você chegar no céu, você vai ter igreja lá, e se você não se relacionou aqui, como vai se relacionar lá? A igreja é o corpo de Cristo, presente na terra. A igreja, ela é detentora da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus usa a igreja para multiplicar, para alcançar as pessoas perdidas, para levar o evangelho de salvação, para ser luz no meio de uma geração corrompida, para ser sal no meio de uma geração que está se decompondo, apodrecendo. E o que o sal faz? O sal conserva. Então, se você tira a igreja do mundo, se você tira a igreja desse sistema do mundo, o mundo se decompõe, o mundo apodrece. Por isso a igreja ela é tão importante na sociedade, nos povos, nos países. E aonde não existe a igreja, há um estado deplorável de pecado. Que a igreja é esse instrumento de Deus. Porque, segundo ela, há um eterno propósito, Deus estabeleceu em Cristo Jesus a igreja. Verso 12 e 13. Pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé nele, em Cristo Jesus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então Paulo diz, olha, nós temos ousadia e confiança pela fé em Cristo Jesus. Por isso que em Cristo nós faremos proezas. Em Cristo nós faremos obras maiores, Jesus falou isso. Porque eu vou para junto do Pai e intercederei por vocês e vocês farão obras maiores que eu fiz. Porque ele é o cabeça da igreja. A segunda parte, a partir do versículo 14, Paulo vai orar, vai interceder novamente, né? Novamente Paulo ora, né? No capítulo 1, versículo 15, Paulo fez essa oração, e agora novamente Paulo faz uma oração, e ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito Santo no homem interior. Então Paulo intercede agora pelos Efésios, e ele pede, ele diz, olha, pela riqueza da glória de Deus, eu oro para que seja concedida a vocês força e poder, mediante o Espírito Santo no seu homem interior. Verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Então, Cristo em nosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Porque o amor nos une. Olha o que ele diz mais a respeito, mais à frente ele vai falar sobre o amor, novamente de Cristo, ele vai dizer no versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou seja, com todos os crentes em Cristo, né? Paulo usa essa expressão, santos aqui são crentes em Cristo, somos santificados no Senhor, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o amor de Cristo excede todo o entendimento. Que amor é esse? Não é um louvor, né? Que nós cantamos, que amor é esse? Que amor é esse de dar a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores? Que amor é esse? É um amor que não temos como entender, não temos como compreender, não temos como mensurar. Ele diz largura, comprimento, altura e profundidade. Ele trabalha 4 dimensões do amor.
E ele diz, nas 4 dimensões nós não temos como mensurar esse amor de Deus por nós. Não temos como mensurar. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que nada nos separará do amor que está em Deus através de Cristo Jesus. Nem profundidade, nem largura, nem altura, nem nada. Nem principado, nem potestade, nem as coisas por vir, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um amor imensurável. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Paulo vai dizer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós oramos, nós clamamos, mas Deus é infinitamente, Ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos. Infinitamente. Porque a glória pertence a Ele. A glória da igreja pertence a Ele. A glória de Cristo pertence a Ele. De gerações a gerações. Então Paulo ora e intercede e coloca essas questões diante dos Efésios. Que o Senhor esteja nos abençoando com esse capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa, resumidamente, lembrar que nós somos co-herdeiros com Cristo, somos membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Nós somos igreja. Lembrar que Deus usa a igreja na sua multiforme sabedoria para fazer conhecido o seu nome, para que as pessoas entendam que a igreja é o instrumento de Deus para alcançar os povos. A igreja que é imperfeita, a igreja que é falha, a igreja que é fraca, mas é essa igreja que Deus usa. Não existe um plano B. Só existe esse plano. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na oração de Paulo nós vamos ver que Deus, Ele tem um amor imensurável por nós em Cristo Jesus. E é esse amor, é o fato pelo qual Ele pode operar em nós infinitamente mais. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a sua vida. Que você seja fortalecido em Cristo. Que você possa ler a palavra do Senhor e aplicar na sua vida. E você que ainda não é igreja, que você se torne igreja, faça parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda tem andado longe, possa voltar aos caminhos do Senhor. Você que tem sido crítico ferrenho à igreja, possa rever as suas críticas, porque quando nós criticamos a igreja, nós criticamos o Cristo da igreja, porque Ele é o cabeça. Então que você possa vir e fazer parte dessa igreja e ajudar essa igreja a ser uma igreja ousada, com confiança e pela fé em Cristo, operar milagres, fazer diferença no meio da nossa sociedade. Isso, irmãos, é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E você é convidado nosso, você é desafiado a ser igreja conosco. Ombro a ombro, mãos dadas, e assim, juntos, fazermos a vontade do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por essa palavra, que Deus esteja nos fortalecendo, nos abençoando, todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, Pai querido, Deus de graça e misericórdia, louvado e bendito seja o Teu nome. Obrigado a Deus pela Tua palavra nessa noite, pelo estudo bíblico.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a Tua palavra em nossas mãos, mas sobretudo de termos o Espírito Santo em nossos corações, que nos faz compreender, ó Deus, qual a riqueza da sua glória, os mistérios que estavam ocultos, ó Deus, o Senhor revela a nós. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor e graça, por esse amor imensurável, que não há profundidade, largura, altura ou comprimento que possa mensurar o amor do nosso Deus para conosco. Senhor, louvado seja o teu nome. Deus bendito, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida da tua igreja, dos nossos irmãos que nos ouvem, de todos aqueles que, ó Pai, essa mensagem chegará aos seus corações, que o Senhor possa nos abençoar e trazer a tua revelação a cada coração. Fortalece a tua igreja, edifica-nos na força do teu poder, dia após dia, para que o teu nome seja glorificado. Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, os nossos irmãos enfermos, nós te pedimos, indo ao encontro de cada um deles, guardando, restaurando a sua saúde. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos com essa enfermidade, ó Deus, com o coronavírus. Senhor, fortalece o seu ser, repreende, ó Deus, esse mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa nação, abençoa as nossas cidades, dê sabedoria, ó Deus, entendimento aos nossos governantes, para conduzir-nos, ó Deus, nesse tempo difícil. Ó Pai, seja conosco. Abençoa também todos os povos, ó Pai, que têm sofrido. Deus bendito, são mais de 40 mil mortos mundo afora. Deus bendito, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, das nações, dos povos, que eles possam voltar-se a Ti e possam erguer os olhos aos céus e buscar o Senhor, que é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que salva. Deus bendito, nós te rogamos por isso. Abençoa-nos. É a oração que nós fazemos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós encerramos essa primeira etapa do estudo bíblico, todo dia às 18 horas. Se Deus permitir, estaremos juntos. Mas agora, hoje, terça e quinta, hoje nós estaremos às 19 horas. Estaremos juntos. Então, 30 minutinhos, para você tomar um café, botar um perfume para estar conosco. Estaremos juntos às 19 horas. Vamos ter um culto, vamos estar ministrando uma outra mensagem, uma mensagem que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar no domingo, mas não foi possível, a internet não colaborou. Mas se Deus permitir, nós estaremos agora às 19 horas juntos com essa mensagem, ok? Nesse culto ao nosso Deus. Você é convidado a estar conosco, tá certo? O tempo está virando, alguma chuva aí, a luz piscando um pouquinho, mas se Deus permitir, nada vai nos atrapalhar a estarmos juntos, para o louvor da glória do nosso Deus, ok? Então, 19 horas, daqui a pouco, meia hora, estaremos juntos, estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Aqui estamos para a continuação do nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje estaremos estudando o capítulo 4, esse estudo expositivo que temos feito, capítulo por capítulo, verso por verso. Estamos assim aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, do seu conhecimento, trazendo entendimento às nossas vidas, conhecimento aos nossos corações. Queremos mandar um grande abraço para todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado diariamente, todos os dias, 18 horas. E estamos nesse propósito de estarmos compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Embora não possamos estar juntos pessoalmente, por causa do isolamento social, mas estamos juntos através da rede,
através da internet, estamos conectados, né? Linkados, conforme o nosso culto jovem. Estamos linkados e conectados para aprendermos a palavra do Senhor, para estudarmos juntos, para estarmos orando, clamando ao nosso Deus, invocando a presença daquele que é Senhor das nossas vidas. Então nós vamos estar orando nesse momento, vamos estar entregando ao nosso Deus esse tempo que teremos, porque é muito importante isso, irmãos, porque o que fazemos como estudo bíblico, ainda que haja um preparo, ainda que haja um estudo prévio, mas nós sempre pedimos para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, para que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. E nós temos que ter essa liberdade ao Espírito, porque aí Jesus diz que Ele nos ensinará. E é o Espírito que nos ensina, é o Espírito que fala, que testifica, que ministra aos nossos corações. Então nós vamos orar nesse momento pedindo essa instrução do Espírito Santo às nossas vidas. Então vamos fazê-lo. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por podermos estar, ó Deus, diante do Senhor com alegria, com temor e tremor diante da Tua face. E nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos lavar e nos remir de toda a iniquidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento. Todos aqueles que estarão conosco, ó Pai, acompanhando esse estudo bíblico, que o Senhor possa dar a Tua instrução, a instrução do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que venhamos a compreender as Tuas palavras, a compreender, ó Deus, o Evangelho da nossa salvação. Também te rogamos por aqueles, ó Deus, que também têm sido alcançados por esse estudo, que o Senhor possa ir ao encontro de cada coração, iluminando, ó Pai, cada alma, iluminando cada coração, trazendo, ó Pai, o discernimento espiritual, para que eles também cheguem ao pleno conhecimento da Tua graça. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos, abençoa, Senhor, a todos aqueles que têm nos ouvido, que o Teu amor seja sobre cada um de nós. Assim nós choramos, te pedimos, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu sou o pastor Zé Carlos, pastor da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Niterói. E estaremos juntos. Estudos anteriores você pode acompanhar no nosso canal no Facebook. Diariamente temos estudos, cada dia um capítulo. Estamos preparando, eu solicitei ao nosso irmão Cristiano que nos ajudasse nisso, estamos preparando um estudo condensado daquilo que já foi ministrado para colocarmos no nosso canal do YouTube, canal da igreja do YouTube. E ali você vai poder acompanhar 2 capítulos, 3 capítulos por dia, né, por etapa, ok? Mas vamos lá. Nós vamos hoje o capítulo 4. O capítulo 4 ele é um capítulo bem extenso. Então vamos ver se será possível, tanto o 4 quanto o 5, eles são capítulos bem extensos. Então vamos ver se nós conseguimos terminá-lo hoje ou se fica alguma parte para amanhã, ok? Então vamos lá. Capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A unidade pela fé. Ele tem 4 divisões, esse capítulo, por causa do tamanho dele. E nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa que Paulo fala? Primeiro, Paulo enfatiza, assim como no início do capítulo 3, né, o prisioneiro no Senhor. Então, falando do seu estado de prisão, lembrando que carta de Efésios foi escrita na prisão, anos 60 depois de Cristo, e Paulo está em Roma, e de Roma ele escreve essas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Ele escreve essas cartas de Filemão, ele escreve da prisão. Então ele diz: olha, prisioneiro no Senhor. Eu, Paulo, sou prisioneiro, mas eu rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa?
É interessante que nós às vezes pensamos que vocação tem apenas a ver com um chamado ministerial, né? A palavra vocação, às vezes nós como cristãos temos por costume direcionar ao ministério da palavra, a vocação de pregar o evangelho, de ser um pastor. Mas na verdade o contexto, a palavra vocação nesse contexto, Paulo fala de uma outra vocação. Ele fala vocação para sermos santos, vocação para sermos crentes em Cristo Jesus. Então é uma vocação, né, divina. E ele diz, olha, vós fostes chamados a uma vocação para ser de Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos de Cristo. Então há essa vocação. Verso 2 ele diz assim, essa vocação tem que ser com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, né? Ser longânimo, paciente, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Paulo fala essa característica daqueles que são chamados para ser de Cristo, chamados para ser santos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter humildade, precisamos ter mansidão, longanimidade e, sobretudo, irmãos, entra o amor. E o amor aqui Paulo vai usar um outro termo, ele vai dizer suportando-vos em amor. E essa palavra suportando-nos no original, ela traz o sentido de carregar, suporte, ser suporte. Um exemplo muito bom é uma cadeira. Você está sentado numa cadeira e nela existem pés. Os pés são o suporte da cadeira. Então você imagina o peso, né? Imagina o seu peso sobre essa cadeira. Então aqui esses suportes, eles sustentam você. E a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros. Isso é muito interessante e muito propício, porque muitas vezes nós não temos paciência com as pessoas. Nós não queremos levar a carga uns dos outros, que é mandamento bíblico. Muitas vezes nós não queremos suportar as pessoas. Mas nós precisamos suportá-los uns aos outros em amor. Lembrando que o que nos une é o amor de Cristo. Não são outros interesses, o que nos une é o amor do Senhor Jesus para conosco. Então ele diz no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se você suporta em amor, você estabelece a unidade no Espírito através do vínculo da paz. Se você não suporta em amor, não existe paz. Existem conflitos, existem guerras, existem, né, arranhões, existem, né, embates. E aí entra o fruto da carne, conforme Gálatas fala, né? Facção, dissensão, partidarismo. Mas Paulo diz o contrário, olha, nós temos que nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso só é possível, irmãos, através do amor. Apenas através do amor. Versículo 4. Pois há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E a vocação, novamente, chamado para a salvação. E o verso 5 e 6 ele diz assim, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, o que Paulo vai reafirmar? Olha, existe um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Não há vários. Só existe um. E a igreja é una. Podemos ter igrejas denominacionais espalhadas, com nomes diferentes, mas a igreja de Cristo é uma. Como igreja de Cristo não existe Assembleia de Deus, congregacional, batista, presbiteriana, metodista, não. Para Deus só existe uma igreja. Quando Deus olha para nós, Ele só vê
uma igreja. Não importa nomes, mas ele só vê uma. Porque Deus é um só. Então tudo, Deus age através de nós, por nós, e Ele está em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Bem, a segunda parte, Paulo vai começar a partir do versículo 7. Ele vai falar sobre o santo ministério e como nós podemos servir a Deus. Mas Paulo vai muito mais além disso. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por que isso? Ele diz, há uma proporção do dom. Cada um recebe a graça segundo a proporção. Por que a proporção? Porque aonde habitou o pecado, o que diz a palavra? Superabundou a graça do Senhor. Ou seja, então, aonde o pecado foi maior, aonde o pecado é maior na vida daquela pessoa, daquele irmão, a graça proporcional do dom de Deus, de Cristo, foi maior para perdoar aqueles pecados. Tudo é graça, mas a proporção do dom de Cristo é maior. Por isso que ele diz que foi concedida proporcionalmente. Por isso, verso 8, diz: quando ele subiu às alturas, falando a respeito de Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que coisa maravilhosa! Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então veja, olha o texto. Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que referência Paulo está falando? Se você for comigo rapidamente lá em Apocalipse capítulo 1, pode ir lá, eu aguardo você abrir. Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, nós estamos vendo a respeito da referência a Jesus. E ali diz assim, capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, estive morto, mas agora estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é que Paulo vai dizer aqui, olha, levou cativo o cativeiro. Por quê? Quem era o cativeiro? O cativeiro é o inferno, é a morte. E Cristo levou cativo o cativeiro. Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Tudo agora está sob o seu domínio. Todas as coisas. Olha o verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, para poder levar cativo o cativeiro. A palavra diz isso. Que Jesus desceu, pregou para os espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. Tomou as chaves da morte e do inferno. De maneira que a morte, ela tem que pedir permissão. O inferno, para alguém entrar ou sair, tem que pedir permissão, porque todas as coisas estão sob o estrado dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a Ele, porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, quando Cristo leva cativo o cativeiro, Ele concede dons a mim e a você, aos homens. E isso acontece com a descida do Espírito Santo de Deus. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, Paulo já falou isso, Jesus está à direita de Deus, assentado ao lado direito de Deus. E Cristo reina por nós. Cristo está reinando, Cristo está conduzindo as coisas. E Ele mesmo concedeu. E aí Paulo vai falar dos dons. Ele vai tratar de alguns dons. E que dons são esses que Paulo trata? A partir do versículo 11,
Paulo vai fazer aqui uma questão sobre o que nós chamamos de dons ministeriais. São dons voltados para o aperfeiçoamento da igreja. Então, essa lista de dons é diferente de outra lista de dons que Paulo vai falar. Paulo em outra lista vai falar sobre fé, sobre operação de milagres, sobre dom de língua, vai falar de outros, mas agora não. Agora ele vai falar de dons específicos, dons com relação ao ministério, que tem uma finalidade. Vamos ver, versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ou seja, quem são os apóstolos? São os enviados. Hoje nós não temos o termo apóstolo, embora alguns usem isso, mas o termo apóstolo seria o termo mais próximo para nós, seria missionários. São aqueles que são enviados. Embora a palavra apóstolo, ela tenha um outro significado. A palavra apóstolo tem um significado de ser testemunha ocular. Então são apóstolos, ou foram apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Por isso, os 12 apóstolos. E com a morte de Judas, então Matias, foi lançado à sorte e tomou lugar com os 12. Então, os 12 apóstolos. E depois Paulo vai ser chamado do apóstolo nascido fora de tempo. Paulo, ele é posterior já ao início da igreja. A gente vai lembrar que Paulo assistiu à morte de Estevão. Era um jovem, mas zeloso, e perseguia a igreja. Jesus entrou na vida de Paulo e foi chamado. Paulo foi como um apóstolo nascido fora de tempo. E ele vai dizer a respeito disso. Então, o apóstolo é uma testemunha ocular. Por isso que nosso termo, nosso meio congregacional, batista, presbiteriano, nas igrejas mais tradicionais, nós não temos o termo apóstolo. Nós não temos o termo apóstolo. Por quê? O termo apóstolo refere-se à testemunha ocular. E entendemos que os apóstolos foram aqueles que Deus instituiu lá. Mas nós temos o ministério apostólico. O que é o ministério apostólico? Ora, quando você é enviado para anunciar a palavra, quando você é chamado para ser representante do evangelho em outros lugares, aí entra a questão dos missionários, isso é um ministério apostólico. Então, os missionários, eles têm sobre si um ministério apostólico, porque eles são enviados por Deus. Você compreende? Eles não são apóstolos, porque não são testemunhas oculares, mas eles têm um ministério apostólico, porque eles são enviados para anunciar as boas novas. Outros para profetas. E profetas aqui, entendamos essa palavra, profeta não é aquele que adivinha a vida dos outros, não. Esse espírito de adivinhação que Paulo repreendeu naquela menina. Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Então, quando você abre a Bíblia e prega, você está profetizando, você está sendo profeta de Deus. Quando você abre a Bíblia e testemunha a alguém, você está profetizando. Então, profeta é aquele que fala de Deus e da parte de Deus para o mundo, para as pessoas. Outros, para evangelistas. Aqueles que pregam o evangelho, é um evangelista, é um ganhador de alma. E como nós precisamos de evangelistas? Pessoas que amem o pecador a ponto de não descansarem até ver Cristo gerado nessas pessoas. E outros para pastores e mestres. Então veja, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Temos 5 dons que nós chamamos de dons ministeriais. Esses dons ministeriais têm uma finalidade. Olha o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é a finalidade? Por que Deus concedeu esses dons ministeriais aos homens, à igreja? Para aperfeiçoar.
Então, são dons ministeriais que têm por objetivo aperfeiçoar os crentes, aperfeiçoar os santos em Cristo, para que eles desempenhem o seu serviço. Que serviço? Os seus ministérios na casa do Senhor. Seja no louvor, seja na adoração, seja no serviço diaconal, seja qual for a área que você trabalhe, qual for a área que você sirva a Deus, na área da educação, seja um professor de escola dominical, ou na cozinha, fazendo quentinhas para distribuir aos moradores de rua, ou trabalhando na cantina da igreja, não sei qual seja a área, mas não importa, todos são ministérios da casa do Senhor. Então nós somos aperfeiçoados para desempenhar o serviço do Senhor, o ministério que Deus tem nos concedido. Isso, irmãos, traz edificação para o corpo de Cristo. Então, se cada um de nós trabalhamos e servimos a Deus com alegria através dos nossos dons, o corpo de Cristo, que é a igreja, ela é edificada. Ela cresce, ela se sustenta. Também traz unidade da fé e traz conhecimento do Filho de Deus. E vai nos trazer duas coisas. Primeiro, a perfeita varonilidade, ou seja, nós vamos crescer. Vamos deixar de nos contentar em nos alimentar com o leite espiritual e vamos começar a absorver coisas mais sólidas, conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Vamos deixar de ser crentes carnais, crentes agitados, para sermos crentes firmes e solidificados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ter a mente de Cristo, devemos pensar como Cristo, devemos agir como Cristo, devemos andar nos passos de Jesus Cristo, se nós somos discípulos dele. Então, se nós somos edificados, fortalecidos, aperfeiçoados, nós não seremos, olha o versículo 14 que Paulo diz, nós não seremos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Veja, os dons ministeriais que Deus dá à igreja tem finalidade de aperfeiçoar, ele tem por finalidade de gerar crescimento espiritual nas nossas vidas. Crescimento esse para que nós não sejamos mais agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ah, agora estão pregando sobre isso, e é interessante falar saber, mas se você nunca ouviu, você nunca aprendeu na sua igreja, na escola dominical, que doutrina é essa? Será que não é uma doutrina estranha? Será que não é uma artimanha de homens, astúcia com que induzem ao erro? Então nós precisamos ser crentes mais maduros, mais firmes, mais crescidos, mais arraigados à palavra de Deus, mais solidificados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo de quem temos aprendido, sabemos que temos testificado a verdade através da palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados, e isso acontece no seio da igreja, isso acontece nos estudos bíblicos, acontece no culto, acontece na escola dominical, acontece nos grupos pequenos, nos grupos de comunhão. O crescimento acontece quanto mais estudamos e aprendemos a Bíblia, mais crescemos. Por isso que nós não podemos deixar de nos congregar, por isso que não podemos deixar de estar juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma exceção, é um tempo de exceção nunca visto. Mas isso é um tempo, daqui a pouco nós retornaremos, a igreja vai retornar à sua vida, às suas atividades, e nós precisamos voltar com avidez, com sede de servir a Deus, com sede de testemunhar, de falar de Jesus Cristo para as pessoas.
de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, para sermos edificados e fortalecidos na força do seu poder. Porque Cristo é o cabeça. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ora, a igreja, ela só é igreja porque existe uma liderança, uma cabeça, e a cabeça não é o pastor, não são os oficiais, não é a Assembleia de Membros. A cabeça da igreja é Cristo. É Jesus que conduz a sua igreja. E ai daquele que se levante contra a sua igreja, porque é Jesus que está de frente dela. Ai de nós se não fizermos a vontade do Senhor. Ai de nós, como líderes que somos, como pastores, mestres que somos, ai de nós, porque nós precisamos nos submeter àquele que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz assim, olha, em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo dá o exemplo do corpo que tem membros. E cada membro é unido através das juntas. E nós trabalho em conjunto, uma cooperação. Isso faz com que nós somos edificados em nós mesmos em amor. O trabalho gera crescimento espiritual, gera edificação no corpo de Cristo. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui, porque a partir do verso 17 até o 34 nós temos duas partes que vai ser mais longa e temos bastante coisa para compartilhar e para que esse vídeo não fique muito extenso, né? Nós temos feito vídeos na faixa de 30 minutos a 40 no máximo, mas eu vou deixar essa outra parte para amanhã, ok? Então nós vamos avançar um pouquinho, porque o capítulo 4 e 5 realmente são capítulos um pouco maiores e nós não queremos correr, nós queremos estudar, nós temos tempo, ainda temos tempo, então nós vamos estudar com tranquilidade a palavra do Senhor, ok? Então nós vamos parar aqui no versículo 16 de Efésios capítulo 4. Leia do versículo 17, se você ainda não fez, até o versículo 32, para amanhã estarmos meditando nesse texto, nessa parte também, ok? Leia, estude a palavra do Senhor. Não faça somente comigo, né, nesse momento, mas faça isso também antes. E como eu tenho falado, anota, coloca dúvidas, e à medida que nós formos ministrando, você vai tirando essas dúvidas, porque o Espírito Santo vai falando ao seu coração. Bem, nós queremos reforçar aos nossos irmãos, né, motivos de oração, de estarmos intercedendo diariamente. Também lembrar os irmãos dos nossos compromissos como igreja, pedimos a sua colaboração. Temos colocado já no grupo do WhatsApp, do Facebook, os dados bancários da igreja. Nós precisamos honrar nossos compromissos como igreja e nós contamos com a solidariedade e colaboração dos irmãos, né? Esse comprometimento, tá certo? De você poder fazer via transferência, como você puder fazer, para que nós possamos honrar todos os nossos compromissos também. Outra questão é que nós desejávamos, né, no próximo domingo, agora que é dia 5 de abril, se não me engano, nós estamos já nos congregando, né, na igreja. É aniversário da nossa igreja, 121 anos, mas conforme o andamento, né, a Prefeitura de Niterói já postergou, né, o retorno aí das atividades para o dia 10 de abril, ou seja, mais uns 15 dias. Então, a princípio, talvez isso possa se estender mais ainda, nós não sabemos. Então, nós não retornaremos no dia 5 agora, tá certo? Ainda não retornaremos nesse próximo domingo, infelizmente. Né? Nós, embora tenhamos aí o amparo de uma lei federal, que as igrejas possam abrir, respeitando que não haja um
multidão, que não haja muitas pessoas, mas nós pensamos, irmãos, na segurança, da saúde dos irmãos, né, de todos. Então, nós não estaremos ainda, né? Nós temos um grande desafio, né? No próximo domingo seria a Santa Ceia, né? O momento de estarmos juntos em comunhão com o Senhor. E nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos deixar esse momento para quando retornarmos, e com certeza o faremos, né? Quando pudermos estar juntos, né? Mas também podemos fazer de uma maneira como nós temos feito os nossos cultos. No domingo à noite, eu gostaria que você pudesse separar. Nós vamos fazer esse momento de ceia juntos. Vamos separar, né, um suco de uva, um pedaço do pão. E você pode fazê-lo também na sua casa. Você vai separar lá o suco de uva, o pedaço de pão. E nós vamos ministrar a ceia assim, né, participando juntos, né? Eu onde estiver e você onde você estiver na sua casa. O importante é a nossa unidade. O importante é estarmos unidos nesse mesmo propósito de poder partilhar o pão, de podermos tomar o vinho e podermos celebrar a ceia do Senhor. Vai ser uma experiência diferente para nós, né? Única, né? Mas com certeza será uma experiência edificante, porque a ceia ela tem esse sentido místico também para nós, né? De anunciar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo através da celebração da ceia. Outra questão é que hoje, quarta-feira, nós conversamos com os líderes do nosso Ministério de Adolescentes e eles vão começar toda quarta-feira um estudo bíblico. Nosso irmão Douglas vai estar ministrando, eles vão usar uma outra plataforma, né? E é uma plataforma chamada Jitsi Meet, né? Ela é parecida com a Zoom, só que é muito mais simples, bem mais simples. E não tem limite de tempo de utilização, né? É a plataforma que eu tenho utilizado na faculdade, os professores, e nós ficamos 4, 5 horas em aula, vídeo aula, né? Participando, todo mundo, e a limitação são 50 pessoas, 50 participantes, então dá para todo mundo participar. Então será hoje às 8 horas da noite, né? Então você que tem adolescente na sua casa, contacte nosso irmão Douglas ou nossa irmã Noemi, e eles vão passar o link para vocês, né? E você vai clicar lá no link e vai entrar e vai participar, né, desse momento aí, desse estudo bíblico para os nossos adolescentes. Isso, a Nahara colocou ali, ó, o Jitsi Meet, né, que é essa plataforma bem simples, tá certo? Para colocar. E na quinta-feira estaremos juntos no nosso culto aqui pelo Facebook, tá certo? Então, terças e quintas no nosso culto às 19 horas, no domingo, 10 horas da manhã, nossa escola dominical e às 18 horas nosso culto também. Tá certo? Continuamos nossas atividades, mais do que nunca, né? Diariamente fazendo estudo bíblico e sendo edificados também. Então, nossa irmã Nelby, né? Tá querendo, como posso falar com eles, eu mando contato para você, Nelby, tá bom? Pode deixar, tá certo? A gente manda o contato. Então, a gente vai estar fazendo isso assim. 8 horas então da noite, aqueles que têm adolescente na sua casa, né? Faça contato se ele tiver. Se ele tiver o celular, você passa o número, Douglas e Noemi vão fazer o contato com eles. Se não, né, eles vão, pode ser através do teu número, através do teu celular mesmo, tá certo? Ok? A Nahara está perguntando se os jovens também. Não, essa classe é só para adolescentes. Só para adolescentes. Eu vou estar vendo já com o nosso irmão pastor Renato, se na sexta-feira nós fazemos o mesmo modelo para os nossos jovens, né? Então, o que seria o nosso linkados, nós vamos poder fazer na sexta-feira, né? Esse ao vivo, assim, com participação
das pessoas também, dos jovens também. Então eu vou conversar já com o pastor Renato, ainda hoje, e amanhã eu já posso anunciar o horário na sexta-feira. Provavelmente mais ou menos no mesmo horário, às 20 horas aí, nós estaremos também juntos. Ok, irmãos? É uma maneira de nós estarmos juntos, conectados, né? Estamos em casa, mas vamos estar aproveitando esse tempo para estarmos em conjunto, compartilhando a palavra do Senhor, né? Se estabelecendo, né? Dia após dia na presença do nosso Deus. Nossa irmã Narra está lembrando aqui que as crianças estão se encontrando através do Zoom, da plataforma Zoom, né? Já tiveram o primeiro encontro, vão estar aí nessa semana o próximo, né? E é isso aí, vamos estar dando o nosso jeito, né? Para estarmos conectados e unidos, orando uns pelos outros. Vamos orar pela família da nossa irmã Marisa, né? Que faleceu, nossa irmã Marisa, vítima do Covid-19, lá da igreja de Vila Paraíso, faleceu hoje, né? E nós sentimos muito e vamos estar orando pelos seus familiares, né? Porque é um momento muito difícil, né? Nem sepultamento, nem culto fúnebre pode haver, não pode haver encontros, né? Então realmente é um momento muito triste. Então nós temos que estar orando, pedindo realmente o consolo do Espírito Santo sobre todos os familiares, sobre a igreja também, né? Que sente, né? A perda da nossa irmã, né? Nossa irmã Silvana conheceu bastante, né? Eu também conheci, né? Especialmente no projeto Missão Braga. Então vamos estar intercedendo, né? Colocando diante do nosso Deus. E continuar orando pela nossa nação, né? Orando para que Deus tenha misericórdia, né? Do mundo afora e também do nosso povo. Então vamos orar nesse momento? Vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar ao Senhor juntos. Ore ao nosso Deus, feche seus olhos e ore ao Senhor, interceda nesse momento. Coloque, ó Pai, diante dele todas as coisas, em nome de Jesus. Ó Deus, Senhor dos Exércitos, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado pela tua instrução, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nos ensinado dia após dia. Obrigado, ó Deus, porque somos edificados no Senhor, fortalecidos na força do teu poder, ó Deus. Crescemos em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo, ó Deus. Ainda que a gente não venha entender, compreender as circunstâncias, mas entendemos que o Senhor está no governo de todas as coisas. Nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, misericórdia do Senhor. Abençoa, Senhor, a família da nossa irmã Marisa, Senhor, a igreja de Vila Paraíso. Ó Deus, consola os corações, cada irmão, ó Deus. Sabemos que, ó Pai, o Senhor se alegra quando um filho seu, uma filha, ó Deus, está na sua presença, mas te pedimos que o teu Espírito esteja enxugando todas as lágrimas, consolando os corações. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, visitando cada lar, cada família, visitando os nossos missionários, Senhor, nesse momento de dificuldade, que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Deus bendito, abençoe, ó Deus, a nossa igreja, cada irmão, cada irmã, Senhor, ó Deus, na sua fidelidade dizimal, ó Pai, que nós possamos ajudar, ó Deus, a tua igreja a superar e a atravessar esse momento também de dificuldade. Senhor, sustenta-nos nas tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, sob a tua orientação. E tem misericórdia, Deus, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, abençoa a nossa nação. Ó Pai, impõe as tuas mãos, retroceda, faça retroceder, ó Deus, os casos, ó Pai, da Covid-19, faça retroceder, ó Deus, das mortes, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Nós te pedimos, nós te clamamos, perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação. Perdoa, Senhor, o pecado do nosso povo, Senhor, que tem se desviado, tem andado após outros deuses, tem se distanciado de Ti. Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa, Senhor. Nós te pedimos isso. Fortalece-nos em Ti e guarda-nos para que nós possamos viver todos os nossos dias na Tua presença. Assim nós choramos, Deus bendito, agradecidos pelo Teu grande amor e graça, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Boa noite.
né, a todos. Tenha uma noite aí abençoada, né? Continuando uma semana abençoada em Cristo Jesus, né? Continuar intercedendo, né? Pelos pedidos, pelo Daniel, conforme a Marlene está nos pedindo, né? Pelo pastor Daniel, continuar clamando, né, ao Senhor a sua misericórdia sobre cada vida. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Amanhã, 18 horas, nós continuamos nosso estudo, terminamos o capítulo 4 e às 19 horas temos nosso culto. Estaremos juntos, ok? Um grande abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.